Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegamos aí na nossa era do Mikhail Tal, né? Da nossa playlist da saga dos campeões do mundo, de Labor do Nea Magnus Carlsen. E a gente tá então com a deliciosa época aí do Mikhail Tal. Ele tem um estilo encantador de jogo, ele veio para quebrar vários paradigmas da época. Afinal de contas, muitos jogadores diziam, ainda quando o Tal era garoto, que ele não iria chegar a lugar nenhum com aquele estilo maluco, né, de que aquilo lá era apenas show de pirotecnia, né, sacrifícios que poderiam ser refutados. Mas o Mikhail Tal não, né, ele veio mostrando ativamente aí que o seu jogo era muito bem fundamentado, né, e ele se tornou então campeão mundial em 1960, derrotando Mikhail Botvinnik, só o pai da escola russa, o treinador de Kasparov, Karpov e Kramnik, derrotado pelo Mikhail Tal em 1960. A gente viu aqui no canal partidas eletrizantes, né, emocionantes do match. E vamos continuar conhecendo um pouco mais aí das partidas do Mikhail Tal, o Mago de Riga. Ele nasceu em Riga, na Letônia. Ele é conhecido como o Mago de Riga. As coisas que ele fazia no tabuleiro só podem ser magia, né? Só pode ser feitiçaria da brava. Aqui o que o Mikhail Tal faz no tabuleiro. Uma coisa muito interessante é que depois que ele ganhou o título mundial, o Mikhail Tal talvez tenha sido um dos únicos campeões mundiais, assim, ou um dos primeiros, pelo menos, a não se... Pra ele ser campeão mundial não mudou assim nada pra ele, ele continuou jogando todos os torneios, dando a cara pra bater, né? Ele não ficou recluso ali, muita gente às vezes podia ficar reclusa mantendo ali o status, mantendo o título, né? Não participando muito de todos os torneios e tal, né? Fazendo alguma preparação secreta, escondendo o jogo. O Mikhail Tal não se preocupava com nada disso, ele continuava jogando. Ele era um dos jogadores mais energéticos que já se viu assim durante uma partida. Ele era muito intenso, ele levantava praticamente a cada lance, ficava andando de um lado para o outro com o seu cigarro, com a sua... A gente brinca com a sua pipoca, né? Com o seu saquinho de pipoca. Na verdade era o maço dele, né? De cigarro. Então a famosa pipoca do Tal, né? Ele ficava ali andando de um lado para o outro, tomando a sua bebida também. Ele gostava muito de bebidas alcoólicas, né? Ele tinha um estilo mais boêmio, assim, então era cigarro, bebida, e ali pensando de forma realmente muito intensa, né? Ele mergulhava realmente na posição, e ele buscava não a ordem no tabuleiro, ele nunca buscava o controle da posição, que é o que hoje em dia a maioria dos jogadores busca, o controle da posição. O Mikhail Tal não, curiosamente ele buscava sempre o contrário do controle, ele buscava o caos no tabuleiro. Ele queria criar posições confusas aonde ambos os jogadores perderiam totalmente o controle. O Mikhail Tal, ele conta que ele começou realmente a melhorar no xadrez quando ele descobriu que não apenas ele tinha seus medos durante uma partida, mas que também o seu adversário tinha os seus medos, né, tinha suas fraquezas, e isso fez ele crescer muito durante o jogo. Vamos dar uma olhada nessa partida, que ela é interessantíssima. Ela foi jogada em 1960, no ano em que o Mikhail Tal então foi campeão mundial. E o Mikhail Tal, como eu falei, ele continuou jogando, tá? E aqui ele está jogando pela equipe da União Soviética, jogando contra o time da Argentina, num torneio então entre países. E aqui ele está jogando de brancas contra o Miguel Najdorf. O Najdorf, quem popularizou aí, né? Quem realmente se aprofundou na defesa siciliana, na variante Najdorf, um grande jogador aí da época. E vamos dar uma olhada aqui nessa partida, então, o Mikhail Tal, recém-campeão mundial aí aos 23 anos de idade, e vamos dar uma olhada que ela é bem interessante. O Mikhail Tal de brancas aqui, ele começa com E4, peão do rei, temos C5, a defesa siciliana aí pelo Najdorf, cavalo em F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3, e aqui, se o Miguel Najdorf jogasse aqui o lance A6, a gente entraria na variante Najdorf aí da defesa siciliana, né? Mas o próprio Najdorf aqui preferiu jogar a Scheveningen, a variante Scheveningen aqui com o lance E6. A partida segue então com bispo em E3, A6, F4, B5 e agora dama em F3, né? Então aqui o Mikhail Tal fez essa configuraçãozinha bem agressiva dos peões em E4 e F4, a dama em F3 dando suporte, colocando aqui a dama numa diagonal bastante perigosa. O Miguel Najdorf continua com o bispo B7, brigando aí por essa diagonal.
e fazendo uma pressão aqui no peão de E4, né? Bispo D3 foi jogado, defendendo aí, adicionando mais uma defesa em E4, cavalo de bem em D7, roque e aqui bispo E7. O Najdorf também precisa da roque, desenvolvendo então as suas peças menores aí da ala do rei. E aqui um lance importante pelo Mikhail Tal, o lance A3. Em muitas linhas as pretas podem jogar ali com B4, expulsando um dos defensores aqui de E4. Então A3 é um lance importante aí nessa posição. Roque e agora com a ala da dama de certa forma estabilizada, nenhum problema no centro, o centro muito bem defendido aqui, né? Tudo bem estabilizado, o Mikhail Tal resolve tirar a dama dele para uma posição mais de ataque, com dama em H3. E de H3 a posição já começa a ficar complicada, né? A gente vai observando que além de estar de olho aqui em H7, né, com possíveis ataques, também existe uma pressão aqui em E6 perigosa, né? Ainda mais quando se trata do Mikhail Tal, né? Quando há a possibilidade de um sacrifício, né, tem que tomar cuidado. A dama C7 foi jogada na posição, torre de A em 1, trazendo mais peças aí pro ataque, né? Então trazendo aí essa torre que não estava jogando para uma coluna melhor aqui na coluna E, fazendo um raio-x de defesa aqui no peão de E4. Cavalo C5 foi jogado, trazendo mais um ataque então para E4, sobrecarregando, né? Já são 3 ataques aqui em E4, somente 2 defesas por enquanto. Mas bispo em F2, então, jogado pelo Mikhail Tal. Trazendo uma terceira defesa aqui no peão, né? Então agora já está muito bem defendido. E remanejando aqui o bispo de casas escuras para um possível ataque aqui na ala do rei. Interessante. E aqui o Najdorf vai para um lance talvez um pouco precipitado, D5. Esse lance faz sentido, né? Dá para entender aqui. O Najdorf ele quer abrir linhas aqui para o bispo dele poder jogar, quer abrir essa diagonal e tudo mais. Mas talvez aqui um lance como torre de A em D8, ou até mesmo torre de F em D8, trazendo, aí desenvolvendo mais peças, né? Talvez fosse um preparo mais interessante, né? Por quê? Depois aqui de D5 que foi jogado, o Mikhail Tal vai para uma sequência muito interessante aqui, com E toma em D5, né? E agora a posição começa a ficar complicada aqui para o Najdorf, né? Porque o bispo aqui abriu, né? Agora abriu essa diagonal. O Najdorf se incomoda com isso, então ele primeiro captura aqui o bispo. Cavalo toma em D3, C toma em D3. E agora como recapturar, né, esse peão? Você pode capturar com o peão e ficar também com um peão isolado. As pretas vão ter um peão isolado aqui na coluna D e as brancas vão ter um peão isolado na coluna D. A gente iria para uma estrutura de peões simétrica, né? Se tomasse de peão. Agora, tomar de cavalo é bem perigoso aqui, porque não foi o lance jogado, tá? Foi tomado de bispo. Mas se tivesse tomado de cavalo, aqui o Mikhail Tal certamente iria jogar um lance do estilo dele, que seria o lance cavalo toma em E6 aqui, dando um duplo na dama e na torre. E aí esse peão toma aqui, dama toma aqui em E6 com cheque, rei H8 e agora recuperando a sua peça em D5. Um cavalo toma, bispo toma e dama toma em D5. E aqui o Mikhail Tal teria 2 peões a mais, numa posição certamente superior para o Mikhail Tal. Por isso que depois de C toma em D3, aqui as pretas, o Miguel Najdorf capturou aqui com o bispo, tá? Bispo toma D5 foi jogado. E o problema dessa situação é que depois de cavalo toma D5 e E toma D5, mais uma vez, né? Se tomar aqui de cavalo, cai no mesmo tema de cavalo toma em E6, tá? Então por isso que tomou aqui com o peão. Só que nessa posição, o que aconteceu? O Najdorf perdeu o bispo dele de casas brancas, que era um bispo poderosíssimo. E agora as casas claras estão enfraquecidas. Olha aqui a casa F5, né? Disponível aqui para o cavalo poder jogar. E é exatamente isso que o Mikhail Tal faz. Ele joga o lance aqui de cavalo em F5, fazendo uma pressão enorme aqui no bispo de E7. Bispo C5 foi jogado, tentando amenizar um pouco aí a posição. Quem sabe trocar aqui um pouco de peça, né? Mas o Mikhail Tal não está interessado em troca de peças. Ele joga com D4, atacando aí o bispo. Bispo veio para A7, mantendo o olho aqui no peão. E agora, o que jogar, né, nessa posição de brancas? Não é tão fácil de você achar um lance, né? Você tem que ver aqui que as pretas estão ameaçando jogar o cavalo aqui em E4 e fechar aqui essa coluna para a torre, né? Muita gente jogaria aqui talvez um lance dama G3, ameaçando checkmate aqui em G7, forçando um lance como G6, seria um lance bom, né? São lances que a gente pensaria em jogar. Que mais? Talvez torre em E5, alguém pudesse pensar em jogar, né? Passando a torre para ela não ficar bloqueada depois de cavalo jogar em E4.
Mas o Mikhail Tal vai para uma ideia diferente. Ele vai para um lance brilhante aqui, com bispo em H4, né, fazendo uma pressão aqui em F6, ameaçando estourar tudo aí na posição, né, se ele conseguir capturar aqui em F6 e vai danificar aqui, e esse cavalo vai se mostrar um cavalo muito forte, né. Aliás, o cavalo em F5 é conhecido como o cavalo do Kasparov, é uma posição muito forte para o cavalo, uma posição de ataque muito forte, né. Então essa posição aqui ela é bem perigosa, bispo em H4 foi jogado. E aqui então o Najdorf vai para o seu cavalo em E4, e uma história interessante aqui, tá? Antes dessa partida começar, o Mikhail Tal estava com o segundo dele, que me falha agora a memória o nome. Ele estava com o segundo dele, enfim, com um outro jogador ali da equipe da União Soviética. E eles estavam almoçando e o Mikhail Tal tinha empatado recentemente com o Najdorf em 12 lances, jogou de negras e numa abertura bem equilibrada já resolveram empatar. E o Mikhail Tal estava conversando exatamente sobre essa partida com um amigo dele. E quando ele é surpreendido na sua mesa ali no hotel pelo próprio Najdorf, que ele vai até então até o campeão mundial, até o Mikhail Tal, e fala: olha Tal, eu quero muito que você seja o Tal hoje contra mim. E o Tal, como assim, né? Ele fala: o Najdorf então fala: eu já joguei contra jogadores como Lasker, Capablanca, e eu sou alguém aí que merece os seus sacrifícios durante a partida. E o Tal então se sente desafiado, né? Ele fala: ok, eu vou então jogar um sacrifício com você na nossa partida hoje. E aí é o que o Najdorf fala: então olha, se você jogar um sacrifício eu vou aceitar. E aí o Tal olha para ele e fala: então eu quero que você mantenha a sua promessa. E tem esse esquenta aí antes da partida, né? E o Mikhail Tal então não foge à sua promessa e joga com torre Tal em E4 aqui, sacrificando qualidade, né, e partindo para um ataque. Esse lance é muito forte, né? O cavalo ele tá com um papel muito bom aqui nessa posição e essa torre aqui agora ela resolve sacrificar a qualidade de forma que agora as peças estão muito fortes aqui no ataque ao rei, né? E permitem a continuação lindíssima aqui do Mikhail Tal com o bispo em F6. Olha só, agora o cavalo que estava aqui em E4 não está mais segurando em F6. E agora são 2 ataques aqui em G7. Olha que continuação brilhante aqui do Mikhail Tal. Além de adicionar mais uma defesa aqui em D4, né? Mas ele acabou de sacrificar a qualidade e agora está entregando um bispo, né? Só que esse o Najdorf não pode aceitar, né? Porque se ele capturar aqui em F6 agora, a continuação seria checkmate em 2 lances forçado com dama G4, rei H8 e dama G7. Entregaria um belíssimo de um checkmate. Por isso que bispo F6 e agora as pretas estão com problemas, né? Continuou-se aqui com dama B6 e agora ameaçando, agora sim ameaçando capturar em F6, mas bispo toma G7. Agora o cavalo e o bispo estão atacando aqui em G7, a torre está atacada aqui em F8, torre de F em 8 foi jogado e o bispo volta para segurança aqui em E5. A partida segue com dama G6, quem sabe o Najdorf consegue trocar aí um pouco de peças, né? A dama vai ter um papel defensivo aqui importante na posição, né? O Najdorf está com qualidade a mais, então ele precisa tentar trocar as peças aí, aliviar um pouco a pressão e tentar levar para um final. A partida segue aqui com cavalo em H6 cheque, rei F8 e agora o Mikhail Tal faz um lance e o Najdorf abandona a partida e o lance é F5, né? E por que o Najdorf abandona a partida? Olha que posição bacana, né? A dama vai ter que sair aí de perto do rei. Ela não tem G7, ela não tem G8, né? G7 e G8 estão ocupadas aí pelas peças brancas. E dama G5 aqui, você pode falar assim, bom, se o Najdorf quisesse manter a dama próxima aí da ala do rei, aqui tomaria já o golpe cavalo toma em F7. Com certeza o Mikhail Tal jogaria isso. E aí depois de rei toma em F7. Dama toma aqui em H7 com cheque. E essa posição levaria a checkmate, tá? Depois de rei F8, bispo D6. Aqui a gente vai vendo a posição entrar em colapso, né? Aqui teria que cobrir com a torre. Avançaria peão, né? A torre está cravada aqui. E essa posição seria completamente vencedora aqui para o Tal. As pretas ainda teriam um cheque aqui. Mas depois de rei H1, por exemplo, o bispo toma em F6. Aqui o Mikhail Tal poderia continuar com o bispo toma em E7. Vale dizer que o bispo agora está cravado. Né? Teria que jogar aqui rei E8, né? E aí bispo toma em F6 e não precisa nem continuar a análise, né? A dama está ameaçada,
aqui a ameaça é checkmate e não tem nem o que fazer, né? Então é por isso que depois de F5 Naidorf abandonou. Qualquer outro lance também levaria. Vamos jogar a dama para longe, então vamos jogar ela para C6, por exemplo. Aí ela tá longe da defesa do rei, né? Poderia jogar a dama H5, ameaçando checkmate. Dama C4 defendendo. Mas aí um lance com o bispo D6, mais uma vez seria muito forte. Não dá para o rei vir para G7, dama G5 levaria uma sequência de checkmate. Teria que cobrir com a torre. E aí a torre D1 poderia ser jogado. E depois de bispo toma D4, cheque. Rei H1. Agora as pretas têm um problema seríssimo aqui. Porque a torre está cravada, a dama está defendendo aqui em F7. As brancas estão ameaçando... Bom, não agora por conta aqui de problemas de checkmate, né? Mas em algum momento vão jogar com B3 e depois com torre toma aqui em D4. Por exemplo, uma possível continuação aqui, torre D8 atacando o bispo. E aí primeiro com B3, tentando desviar a dama aqui dessa diagonal. E aí depois de dama D5, torre toma D4, poderia ser jogado. E aí seria fim de jogo aqui para as negras, né? A dama não poderia capturar aqui a torre, senão estaria levando checkmate aqui em F7. E a dama, vamos supor, se tentasse segurar aqui essa diagonal com dama toma B3, a gente teria simplesmente bispo toma em E7. E essa seria uma posição vencedora, né? Se tomasse aqui rei toma em E7, dama G5 aqui já seria suficiente para vencer a partida. Ó, vou só ilustrar aqui mais um pouquinho. Depois de rei E8, torre toma aqui em E4, com sequência forçada aqui de checkmate. Tá? Então a gente vê que em todas as linhas as brancas teriam um ataque sensacional, né? Um ataque muito forte, um ataque vencedor realmente. E por isso que depois de F5 o Naidorf abandonou a partida, uma partida rápida em 26 lances. Né? O Mikhail Tal cumpriu a sua promessa, o Miguel Naidorf pediu pelo sacrifício do Tal, eu quero que você seja você mesmo e tal. E tal, né? E o Tal fez isso realmente, jogou com sacrifício ali de qualidade, com a torre, depois jogou um bispo em F6. Não fugindo ao seu estilo, né? Então, o então campeão mundial da época, em 1960, continua jogando com maestria, o jovem Mikhail Tal, com 23 anos. Vale dizer uma coisa que eu vou mencionar durante a playlist, é que o Mikhail Tal, por ter esse estilo, né, boêmio, fumar muito, beber muito, e tão jovem, né, ele acaba tendo problemas de saúde muito cedo, problemas de saúde que vão, durante toda a carreira dele, atrapalhá-lo de forma bem visível, tá? Então até por isso é um dos motivos aí do reinado do Mikhail Tal ser curto como campeão mundial, mas ele ao longo de toda a sua vida vai tendo partidas sempre brilhantes, sempre geniais, mas as condições de saúde dele vão tirando ele da possibilidade de aguentar partidas longas, torneios longos, vão sempre minando, né, a participação dele nos torneios e tudo mais. Então fica aí, né, o aprendizado. Eu acho que todo mundo aqui já em pleno, né, terceiro milênio sabe dos malefícios, né, do tabaco e do álcool, né? Não precisa dizer, né, que o uso aí constante dessas substâncias ela realmente sacrifica bastante, pode sacrificar bastante a saúde, né? E então esse é um aspecto que vale a pena comentar do Mikhail Tal. Ele tem essa personalidade toda sedutora, né? Tem esse estilo de jogo completamente genial. A gente não está fazendo uma avaliação aqui de caráter, né? Mas simplesmente relatando que a bebida e o cigarro aí do Tal acabaram por prejudicar a saúde dele e também as suas classificações nos torneios, né? Mas eu tô dizendo isso porque a gente, para justificar aí o fato dele ter uma permanência curta aí como campeão mundial, tá bom, gente? E também fico alerta, né, para todo mundo aí. Beleza, gente? Mais uma genialidade aí do Mikhail Tal, né, no tabuleiro contra o Miguel Naidorf, e a gente segue a nossa playlist com mais partidas incríveis aí do Mikhail Tal. Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!